Aproveitando que eu vou montar esse PC top aqui, vou fazer um tutorialzinho simples aqui de montagem pra gente, né? Primeiramente eu vou mostrar as peças aqui que eu escolhi, né? E as configurações dessa maquininha monstro. Tá uma chuvinha do caramba aqui. Ó, situação do céu. Placa-mãe MSI B550M Bazooka, suporta qualquer Ryzen AM4, né? Pode ser Ryzen 9 59 5900X, e ainda tem suporte para overclock VRM 175A, então aguenta bastante processador. Processador que vai nele, Ryzen 7 5700X, uma fonte da MSI também, full modular, 80 Plus Gold, né? É uma fonte maravilhosa. Nela aqui a gente vai levar até uma 3080, 3090. Water Cooler RGB da Corsair, o H100 RGB. Esse Water Cooler é sensacional, cara. Quando tá, ele vai combinar muito bem com as fãs desse gabinete aqui, ó. Ele já vem com 4 fãs RGB. Depois eu vou mostrar detalhadamente, né? A gente tem 32 GB de memória, 3600 MHz, RGB também. E a melhor parte, né? Uma 3070 Ti da Gainward Phoenix. Essa placa, a placa de vídeo é maravilhosa, meu amigo. Agora a primeira parte aqui, a gente vai tirar as peças que não importam, né? E vai deixar para fazer o primeiro teste de funcionamento, para verificar se as peças estão funcionando, né? Então a gente vai deixar placa-mãe, processador, vai pegar uma memória RAM para aplicar na placa-mãe, fonte e o water cooler. O cooler eu só vou pressionar ele em cima do fan só para dar o primeiro boot. Aí a gente vai acompanhar o processo aí. Vamos lá, já separei o que importa aqui. Eu ainda não vou montar as fãs no water cooler. Eu vou posicionar ele em cima do processador para verificar se ele está ligando tudo certinho. Então agora não é a hora da montagem completa, é o teste de periféricos, né? Ver se o processador está ok, se a placa-mãe está ok. Porque depois que parafusa, para desmontar isso aqui é uma maravilha. Então, uma coisa de cada vez. A primeira coisa é o processador, né? Vou abrir ele aqui com duas mãos, já volto. Ele já está aqui na mão, tá? Tá vendo que ele tem uma mini setinha aqui, ó? Normalmente ele vai dessa forma na placa-mãe. Aqui no slot, você tem a mesma setinha aqui. Então você vai levantar essa abinha, puxa pro lado, para cima. O processador com a setinha virada para o mesmo lado que tá a setinha da placa-mãe. Vai posicionar ele. Não precisa pressionar, tá? Ele vai descer automaticamente e vai fechar. Aqui já está instalado o processador. Memória RAM, vou usar só um slot, né? Porque quanto menos coisas tiver aqui para eu dar boot, melhor. Aqui eu vou ter que colocar a placa de vídeo, porque esse processador não tem vídeo integrado. Então eu vou colocar um em qualquer slot. Se você for colocar duas memórias, normalmente em plataforma da AMD, você vai pular uma, você vai colocar uma memória nesse slot e uma memória nesse slot. Aqui a memória RAM, um lado dela é menor, então assim, não tem como você colocar ela torta, você sempre vai conseguir colocar na posição correta. Se você colocar ela torta, abrir aqui abrir as aletinhas. Se você colocar ela torta na posição incorreta, você vai ver que já não encaixa. Então, ela sempre vai encaixar na posição correta. Pressiona as duas extremidades, ouviu o clique, já era. Está instalado a memória RAM. Agora, para aplicar o water cooler, eu vou ter que remover esses parafusos aqui e tirar esse suporte, porque a base dele, ó, ele já vem com pasta térmica. Essa pasta térmica aqui você pode aplicar direto o water cooler no processador. Eu tenho uma pasta térmica aqui que eu gosto de usar, então essa primeira
primeiro teste. Eu vou deixar com essa pasta térmica, depois eu vou aplicar a pasta térmica que eu costumo usar no processador. Aqui, como é um teste rápido, eu não vou fixar o water cooler ainda. Vou deixar para fixar quando eu instalar a placa-mãe no gabinete, aí eu fixo ele aqui. Nas placas-mãe, normalmente tem, principalmente nas B550, B450, tem o local certo de você colocar, é pump fan, que é da bomba, né? Mas caso não tenha, você pode adicionar aqui, ó, no CPU fan. Deixa eu ver se foca aí, CPU fan, certo? Que tá do lado. Aqui, como a fonte é modular, eu vou usar aqui só os cabos que eu preciso para instalar no momento. Então são os cabos da placa-mãe, motherboard. Aqui tem embaixo CPU, né, que é o de alimentação do processador. E aqui tem os dois VGA. Eu não vou instalar a 3070 Ti nessa posição, porque é uma placa muito grande. Eu vou usar essa GT 440, que é a plaquinha para dar vídeo, né? Só pra gente testar se está tudo ok. E é assim, pessoal, deu vídeo, já pode desligar a fonte e começar a montagem. Uma confusão que o pessoal costuma fazer é a respeito do cabo, entre o cabo do CPU e o cabo da placa de vídeo. Algumas fontes vêm aqui, ó, PCI Express, na serigrafia aqui na lateral. E esse cabo, ele é 6 mais 2. Ele é de 4, igual o cabo que vem no CPU. Ele é de 8, aliás, né? Mas ele é 3 mais 2. O cabo do CPU, ele tem uma divisão 4 mais 4. Vendo aqui no meio aqui, ó. Se eu puxar aqui, ele vai dividir, vai repartir em 2. Essa aqui já tem a serigrafia escrita de CPU. Quando você vai posicionar, tem uma leitinha aqui, ó, que vai junto com essa trava. Você posiciona aqui. Não precisa empurrar para tirar a doce, mas garante que não tem vão aqui entre a montagem e deixa ela bem fixa. A cara da placa-mãe não tem erro, né? É essa maior. Mesmo sentido, travinha com a trava do... Faz uma pequena pressão aqui. Aí. Bem instalado, tá travado. Tá. Agora é só colocar na alimentação e fazer o curto. Aqui, pessoal, vai ficar bagunçado mesmo, mas é só para fazer esse teste inicial, né? Já tá ligado ali no monitor. E isso aqui é uma coisa que muita gente tem medo e tem razão, né? Às vezes você pode esbarrar com a chave em algum lugar, mas esse curto aqui é o mesmo curto de você apertar o botão power. Quando você aperta, ele fecha um contato, que é um curto, e esse curto, em alguns segundos, ele vai ligar a placa-mãe. Ele vai iniciar a sequência de boot. Então vamos dar o curto aqui. Aqui ela tem a... Travou no VGA aqui. O cabo de alimentação aqui tava pegando na VGA, tava dando algum mau contato, mas agora já ligou, já tá funcionando, né? Aqui quando aparece isso aqui, você dá F1 e toca a vida. Mas esse primeiro processo aqui já tá concluído, agora a gente vai pra montagem. Então, eu venho aqui, ó, desligo a fonte, tiro a alimentação e vou montar de forma apropriada. Agora o próximo passo eu vou desmontar, né, a fonte, vou separar ela de lado, vou pré-montar o water cooler, que é a parte mais complicadinha, né, mais chatinha, e vou fazer um mockup. O que é o mockup? É você verificar a melhor posição para as peças, né, ver se as peças estão encaixando certo
e isso aí é feito no gabinete. Então vou pegar, vou deitar o gabinete, vou posicionar a placa-mãe, vou posicionar o water cooler já montado, pré-montado, para verificar se a posição está correta. Depois eu vou tirar o gabinete, deixar ele de canto, vou montar todo o sistema na placa-mãe, né? Tirando a placa de vídeo. Então vou montar o water cooler, vou montar as 4 memória RAM e depois disso daí que a gente vai para montagem no gabinete. Aqui essa base que já veio nele aqui é incompatível, né? Deve ser uma base para Intel, pelo que eu tô vendo aqui. E essa base é a correta. Então vou ter que remover aqui os parafusos de fixação, né? Já abri aqui a caixinha de ferramenta para remover. E aqui ele vem dentro do saquinho a identificação de quais parafusos você vai usar, que é o M4, para fixar na base. Então eu peguei essa chapinha aqui, ó. Coloquei aqui na parte de cima. Esse aqui é uma parte do mockup, que é você verificar se os furos estão batendo. Os 4 furos batem, então eu vou proceder com a instalação na bomba. Aqui, pessoal, já está com ela substituída, tá? Já está com a basezinha aqui, M4. Então aqui qual que é o lance? Na parte inferior, né, a gente não consegue encaixar porque tem a bomba, o retorno e a impulsão da bomba aqui. Você vai apertar, né, na base aqui e puxar para cima. Ele vai desencaixar. Deixa eu desencaixar com as 2 mãos aqui porque não é tão simples assim. Desencaixou. Você vai pegar a base apropriada, colocar na posição e encaixar. Então vem um cleque. Pronto. Aí como eu já sei o que eu vou instalar o water cooler na parte superior, e ele vai ser a última coisa que eu vou instalar, vou colocar a placa-mãe primeiro, depois ele, eu já vou posicionar as fãs e elas vão estar viradas para cá. Elas vão soprar pro radiador. Então vai tirar o ar do gabinete e soprar no radiador, na parte superior, né? Então, se eu fosse colocar na lateral, também seria na mesma posição. Se eu fosse colocar na frontal, eu vou colocar na parte superior. Então ele vai pegar e vai soprar o ar de dentro do gabinete para fora. Aqui os parafusinhos, né? São os parafusos mais longos, né? Eles vão atravessar aqui, vão parafusar na rosca do radiador. E aqui estão as extensões de ARGB e alimentação. Aqui, pessoal, as fãs, né, montadas. É importante elas estarem com o cabo para a mesma posição, certo? Porque daí na hora que você for colocar isso atrás do gabinete, você consegue puxar pelo mesmo lado e ajuda a fazer a organização dos cabos. Para parafusar aqui, ó, a rosca é bem pequenininha. Então você não precisa tarrachar, forçar e tem risco de amassar aqui, entortar essa aleta. De quebrar um pouco difícil, mas dependendo da ignorância aí quebra. Então é esses cuidados aí que a gente tem que ter. Agora eu vou fazer o mockup, né? Vou puxar o gabinete, vou limpar essa mesa aqui, guardar as peças de instalação aqui, deixar ela na caixa e vou testar no gabinete, né? Vou separar aqui só o que eu preciso mesmo, só o que eu vou precisar, ver como que eu vou encaixar tudo, né? Dependendo, talvez eu tenha que alterar alguma coisa aqui e já volto. Agora dando continuidade aqui, mostrar o gabinete, né? É um Montec Air 100, ele tem uma portinha aqui, ó, sensacional para fazer, depois de montado, você fazer a higienização. Ele tem acabamento aqui em plástico para melhora muito a estética quando você passa os cabos, né? As fãs dele são ARGB. Ele tem a malha removível aqui, ó. Você vem com o manualzinho, a malha removível. A frente dele, olha, lateral, tem abertura mesh, tá? Como eu tô usando uma base plástica aqui, eu tenho que levantar ele para fazer. E a frente mesh, né? Que é essa frente perfurada.
Os cabos dele de alimentação fica para a parte traseira do gabinete. Isso ajuda bastante na estética também. Parte traseira também bem bonita. E assim, aqui a gente não remove ainda o plástico, né? O plástico só remove depois da montagem concluída, porque evita de arranhar. Uma coisa que eu gostei bastante desse gabinete também é esse espaço interno aqui, na parte de trás do gabinete. Ele já vem com uma controladora RGB, né, que já está com as 4 fãs ligadas. Aqui a gente pode ligar as duas fãs RGB da Corsair, mas eu vou ligar na placa-mãe porque aí você tem controle total, né? E ele já vem com presilhinhas aqui, ó, para ajudar na organização de cabos. Aqui um slotzinho removível para HD, SSD. Aqui os cabos que já vem nele. Aqui é a alimentação da controladora. Aqui é o controle RGB. Então provavelmente o que eu vou fazer? Vou alimentar a controladora SATA aqui. Vou pegar essa conexão e colocar no RGB. Aí eu vou tirar esse cabo aqui de reset. E o controle da controladora vai passar para a placa-mãe. Uma coisa que o pessoal normalmente fica preocupado é que tem um slot de expansão rápida aqui, ó. Você coloca o SSD aqui, parafusa, e você retira isso daqui, você consegue fazer externamente, então é bem mais fácil. Tem 2 slots desse aqui, além desse para HD. Agora para remover o vidro que é simples, você abre a leitinha aqui, só puxar para cima e removeu. Agora eu tô com o gabinete deitado, né? Eu tenho que verificar se todas as presilhas que tá aqui, elas são compatíveis com a placa-mãe, né? Se vai bater. Se não bater, eu tenho que instalar outras, né? Então eu vou posicionar a placa-mãe aqui. E verificar a furação. Antes de montar, a primeira coisa é colocar o espelho, tá, gente? O pessoal sempre esquece. Falando nisso, deixa eu já pegar ele aqui. Pessoal, o espelho não tem muito segredo. Você vai pegar, vai travar aqui na qualquer parte inferior, qualquer parte superior. A mesma coisa você vai repetir no gabinete. É aplicar pressão. Você vai posicionar ele no local. Eu vou pausar aqui para fazer com as 2 mãos, mas é só empurrar. Aqui o espelho posicionado, aqui tá vendo? Tem umas travinhas, deixa eu focar aqui. Tem umas travinhas aqui que vai fixar o espelho na placa-mãe, vai deixar ele bem firme. Aqui eu tô com a placa-mãe posicionada, né? Tô continuando o processo de mockup. Os parafusos daqui estão ok, tá faltando esse. Não tem a basezinha, nem esse. Normalmente esse inferior fica na posição errada, mas tá tudo certo aqui. Então eu vou ter que adicionar mais 2 bases aqui pro parafuso. Com ele deitado aqui, eu vou dar uma posicionada no water cooler. Ele vai ficar mais ou menos assim, na parte superior. Tem bastante espaço aqui, vai ficar bem tranquilo. Um segredinho para instalar isso daqui, você vai colocar com a mão no furo. Ver se o flash tá um help aqui. Vai pré-rosquear ele. Travou. Só que ele não foi até o final, então você vai pegar o parafuso que vai nele. Vai pré-rosquear. Vai pegar a chave que você vai usar para parafusar. Você vai apertar ele aqui até o final. Aqui dá para dar uma pressionadinha. Você vai pegar um alicate,
vai travar a base inferior. Você vai fixar essa parte aqui e vai tirar o parafuso para você aplicar a placa-mãe. Coloquei os dois parafusos aqui, né? Tem a chave de boca corretinha para aplicar aqui, mas quase ninguém tem, né? Então esse método aí às vezes é até mais simples. E agora eu vou aplicar a placa-mãe. O ideal é separar os 8 parafusos, né, que vão ser usados. 3 aqui, mais 2 aqui. Já deixar eles prontinhos aqui a parafusar. E aí, placa-mãe posicionada. Os furos estão batendo. Aí agora eu vou adicionar os parafusos nas extremidades, né, sem apertar por completo. Aí aqui, ó, deu resistência, parou. Vou pegar outra extremidade inferior aqui. Deu resistência, parou. Aí placa parafusada, né? Agora a próxima parte é colocar a fonte. Por quê? A gente vai colocar ela antes de colocar o water cooler. Porque se eu colocar o water cooler aqui, a fixação do power aqui vai ficar terrível. Então primeiro eu vou colocar a fonte, né? Passar todos os cabos. E como essa fonte é modular, é importante que os cabos que você vai usar estejam todos instalados antes de posicionar ela no local. E para posicionar, deixa eu desligar essa lanterna aqui, senão daqui a pouquinho não tem bateria mais. Posicionar a fonte é simples. Se ela for, né, para cima, que não é o apropriado, né, porque senão o ar quente da fonte vai ficar soprando para baixo e vai esquentar suas peças. Então o ventilador fica para baixo. Você vai alocar ela no furo aqui. As fontes são padronizadas, tá? Vou fazer isso com a mão não tá difícil, espera aí. Tirei o porta HD aqui, que a gente não vai utilizar nessa montagem. Agora eu consigo aplicar a fonte aqui. Aí a fonte está no local, né? Os furos são padronizados, tá? Nessa parte traseira aqui. Então vai ser difícil aí conseguir instalar errado. E se algum furo não bater, você muda a posição da fonte, quer dizer que você instala posicioná-la errado. Os parafusos que vão a esses aqui, e não precisa tirar leite, apertar, deu torque, deu resistência, já para e já passa pro próximo. Vem uma parte muito chata aqui, que é colocar essa base na parte inferior ali da placa-mãe. Ela é solta, a AMD fez essa merda, né? Normalmente eu pego um pano ou peço a ajuda de alguém, como não tem ninguém aqui para pedir ajuda, então eu vou pegar um pano, vou colocar ali para fixar ela. Aí, basezinha para trás, deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui é o paninho. É gambiarra, mas funciona, gente. Só para parafusar, parafusou, tira o paninho e seja feliz. E aí, pessoal, acabei de posicionar o water cooler, né? Esses parafusos aqui a gente aperta com a mão mesmo, até dar a fixação certinha. Aqui tá. Ele tem que dar atrito com o processador. Então já tá numa posição ideal, né? Eu dei uma apertadinha com o alicate ali, mas no geral dá para apertar só com a mão. Nada em PC a gente precisa de colocar muita força. Se tá colocando força, você encaixou errado. Então aqui por enquanto a mangueira vai ficar nessa posição aqui, só para testar. Antes de colocar o radiador, é importante você ter conectado todos os pinos que vão aqui atrás, porque depois o acesso fica quase impossível, né? Você vê que aqui tá tampado toda a parte aqui de trás. E aqui, os parafusinhos que vem com a arruela, né? Da mesma forma, colocou, sentiu a primeira resistência no parafuso, já para de apertar. Parte do terror, né? Ligar os ARGB é sempre complicadinho. Aqui, ó, tem um cabo extensor, né, que vai no pino esse aqui é o de alimentação.
Ele não tem lado errado, então assim, a chance de você colocar errado é quase impossível. Então, aqui você posiciona ele aqui e ele vai fazer uma extensão para esse tipo de conexão. Essa conexão você vai pegar a fêmea da alimentação e colocar no local, né? E aqui ele tem da mesma forma a extensão para a controladora ARGB. Então aqui não tem como errar também. Aí a fêmea dele aqui, ele tem 3 conexões, né? Mais uma fêmea e um macho ARGB. Então aqui você pode conectar na controladora ou conectar em outro RGB para fazer aí o paralelo, né? Aí tá quase concluído aqui a montagem, né? Aqui a gente tem o RGB da placa-mãe, né? Nem todas as placas-mãe tem, então esse daqui é o que vem da controladora. Aqui a gente tem os cabos frontais que todo mundo tem medo de instalar. Então como que a gente instala? Na parte superior aqui, ó, aqui é o painel frontal. Os 2 primeiros pinos de cima aqui é o Power LED. Os de baixo, HD LED. Os 2 aqui do lado são o Power, é onde você faz o contato para ligar a placa-mãe. E aqui, os 2 últimos aqui são Power Stable. Aí é a ligação, o lado positivo, virado para você, nessa posição que eu tô aqui, e posicionando lá. Placa de vídeo instalada. Tem que lembrar de destacar essa parte traseira aqui. É só fazer uma forcinha, ela 2 pinguinhos de solda aqui, ela sai. O posicionamento dos cabos de alimentação na parte superior ajuda a sustentação da placa. Então, em vez de eu colocar na parte inferior que ia puxar a placa, eu adicionei na parte superior, né? Agora não é a fase de preocupar com a organização de cabos, né? A gente tem que fazer o PC ligar, testar e depois a gente passa para esse ponto. Mas no geral a montagem está pronta, agora é ligar e testar. E agora, já que a montagem já está pré-pronta, vou ligar para fazer o teste. Ficou muito bonita essa montagem. Já deu boot de primeira. Bom, depois de ter tido que inverter as fãs aqui, que eu instalei errado, né? Agora sim tá pronto. Vamos ver se vai ligar. Coisa linda. Mesmo efeito nas fãs. Placa de vídeo sensacional da Gamer Phoenix. Gostei muito do resultado.